O Observatório da Imprensa está de volta na edição de hoje, a volta do debate sobre o desarmamento no país. Não houve quem não fizesse uma ligação imediata entre o massacre de Realengo e os ataques em escolas de outros países, como o caso de Columbine, nos Estados Unidos. De Nova York, o correspondente Lucas Mendes nos conta que a questão das armas também está em alta por lá. Controle de armas no Brasil e bullying foram os dois ângulos da imprensa americana. Aqui, Bill Clinton foi o último presidente que conseguiu aprovar alguma restrição à venda de armas em 94. Mas o Supremo, dominado por juízes nomeados por presidentes republicanos, derrubou quase todas as restrições estaduais e municipais. Hoje o debate em alguns estados, como Arizona e Utah, é como liberar ainda mais porte e venda de armas. O massacre ano passado no Arizona, que deixou 6 mortos e 14 feridos, entre eles uma deputada federal, levantou esperanças de algum tipo de controle de armas, mas na conservadora Câmara Federal em Washington não há nenhuma possibilidade de aprovar leis contra venda ou porte de armas nesse momento. Nos Estados Unidos, quem tem arma em casa tem 4 vezes mais chances de morrer de tiro, mas os dólares da Associação Nacional do Rifle e a obsessão pela segunda emenda da Constituição falam mais alto do que as estatísticas. Dezenas de estados aprovaram leis contra o bullying nas escolas e pela internet, depois de suicídios de adolescentes. Nova Jersey tem algumas das leis mais rígidas. Vale a pena observar que nas 2 últimas décadas, em matanças semelhantes, na Alemanha, Canadá, Escócia e Pensilvânia, a maioria das vítimas foram crianças e meninas. Foi o bullying pela internet que provocou a aprovação das leis, mas bullying não é novidade. Numa escola pré-primária, aos 6 anos, numa vizinhança de classe média, minha turma já estava dividida em gangues e apanhei dos bullies. Esta proteção vem tarde, mas é muito bem-vinda. Antônio Rajão Badeira, o que está acontecendo com o Estatuto do Desarmamento? O que precisa ser feito para que seja renascido, seja implementado? Porque, de repente, nós temos uma outra tragédia e vai aparecer alguém que vai inventar uma nova consulta popular ou uma outra legislação, né? Olha, nos Estados Unidos, o país em que eu vivi, né, fui professor lá, em 12 anos, nas escolas que sofreram ataques por arma, foram assassinadas 450 crianças e jovens, em 12 anos. 77% dessas mortes foram causadas por armas legais. Então isso é muito importante e eu relaciono com a questão da tragédia de Realengo. O que mostra a tragédia de Realengo? É uma boa amostra da situação de calamidade do controle de armas no Brasil. Número 1, as armas eram brasileiras. Então é preciso acabar com esse mito, com essa cortina de fumaça de que o problema são as armas que vêm de fora. Do Paraguai. Do Paraguai. Ô Diniz, você sabe qual é a percentagem de armas ilegais no Brasil que vem de fora? Não passa de 10% das armas ilegais no Brasil. Mas as pessoas acham que as armas vêm de fora. Vêm de dentro, quer dizer, elas saem das fábricas brasileiras, no Rio Grande do Sul e São Paulo, e na medida que saem da fábrica já começam a ser desviadas, porque o transporte é fiscalizado pelo próprio produtor, quer dizer, a raposa fiscalizando o galinheiro. As lojas é o que nós sabemos, as empresas de segurança não sofrem fiscalização alguma, né? O que mostra, então, além de que são brasileiras, uma arma não pôde ser rastreada porque ela teve um número raspado, mas a outra foi roubada de residência de um homem de bem. Então, é o que nós chamamos da doutrina Bush. Tem as armas boas dos homens de bem e as armas más da ilegalidade, né? Isso é uma aparência que até convence quem não entende da questão. Toda arma brasileira, 90%, é legal, porque é fabricada legalmente, até que ela se torna ilegal, não é? E por que eu fui contra, a favor, melhor dizendo, da proibição do comércio de armas legais? Porque o homem de bem compra a arma, é natural, com a polícia deficiente que nós temos, para defender a sua família, os seus bens, né? E sucede que ele não vai ter chance de se defender, porque a arma é um excelente instrumento de ataque, mas é um precário instrumento de defesa. Ela exige uma série de condições. A mais importante, ela exige que você veja o atacante primeiro, para você ter tempo de revidar. Isso rarissimamente acontece. O prefeito do Rio de Janeiro
né, me disse que foi acordado na sua cama, na sua residência, quando era deputado federal, com uma pistola na testa, por um bandido que entrou quando a empregada voltava das compras. Isto é, o bandido, o assaltante, ele escolhe o momento do assalto, claro, a seu favor. Então, o que acontece? Acontece que você compra uma arma para se defender, né, natural, só que ela será roubada pelo bandido. E aí ela entra no... E ela entra, né? Então, quando a gente diz que, por exemplo, uma grande pesquisa que nós fizemos comprovou que só no Rio de Janeiro, 30% das armas que tinham sido apreendidas com criminosos tinham sido furtadas legalmente. Em um ano, 2003, segundo a Polícia Federal, o último ano sem lei nesse país, né, antes do Estatuto do Desarmamento, foram roubadas de residências de homens de bem como nós, 27 mil armas. William Bonner, seu colega de profissão, foi assaltado em sua residência por uma pistola que um mês antes foi roubada de um militar da reserva, né, e que passou a armar o braço do bandido. Então, é a ilusão de que se você comprar arma, você vai estar bem defendido, não vai, e você vai involuntariamente armar a bandidagem, né? Por isso que o mercado, sem controle, faz com que no Brasil, né, a facilidade com que se compre arma seja igual ao dos Estados Unidos, que tem uma péssima lei de restrição, porque a nossa não é implementada. Deputado Sandro Mabel, queria lhe fazer uma pergunta, trazendo o assunto para a pauta do Observatório da Imprensa, né? Como é que o senhor vê o papel da imprensa? A imprensa está muito engajada nisso desde que começou o debate sobre o referendo, não é? Dividida, mas progressivamente ela vem criando um pensamento consensual. Como é que o senhor vê o papel da imprensa nessa questão do armamento e do desarmamento? Diniz, primeiro eu queria discordar um pouco do Rangel. Eu concordo com ele com a questão do desarmamento, eu sou favorável ao desarmamento. Eu recomendo a todas as pessoas que eu conheço que quem não usa a arma, quem não tem uma arma registrada, devolva a arma. Peço aqui aos nossos telespectadores. Às vezes o camarada tem uma arma que o pai deixou, alguém deixou, não tem problema, devolve ela. Devolve, aproveita essa campanha de desarmamento, devolva ela. Agora, o plebiscito votou, o referendo votou, o direito das pessoas que quiserem ter uma arma registrada, ter essa arma registrada. Então nós temos que respeitar a vontade de 60 e tantos % que votaram dessa forma. E nós temos então que trazer as leis para esse lado. Por exemplo, eu estou vendo aí o Ministério da Justiça, até estive conversando com o ministro alguns dias atrás, falando em uma nova campanha de desarmamento. Eu acho que ela tem que sempre ser acompanhada, uma campanha de desarmamento, ela tem que ser acompanhada por uma campanha de recadastramento. Nós temos que saber aonde e quem são os donos dessas armas. Quem recadastra uma arma, essa pessoa é mais responsável pela arma. Essas armas que o Rangel colocou, uma estava toda raspada lá, não deu para ver. A outra tinha sido roubada há 18 anos atrás, quando não existia qualquer tipo de controle. Agora, bandido, se tiver a arma que ele rouba numa residência, ele é bandido e tem uma arma. Se não tiver a arma, ele traz a arma de fora. A quantidade de armas apreendidas que vem por contrabando, eu vejo lá no meu estado que tem uma entrada de armas grandes e a polícia é muito forte em cima disso daí, tem apreensões de armas pesadas, inclusive, todas elas importadas. A arma brasileira, ela é rastreada, ela tem 3 pontos de marcação de pontos. Você não vê arma brasileira exportada voltando para o Brasil, porque bandido não quer arma brasileira. Ele quer uma arma que não tem identificação, ele quer uma arma, e eles usam normalmente armas mais velhas. Depois, um dado que é importante, uma grande maioria das armas que são roubadas das empresas de segurança. Muitas são roubadas das empresas de segurança. Por quê? Porque, se ter uma ideia, se vendeu mais de 500 mil armas em 10 anos para empresas de segurança, que recebem assaltos também e que acabam essas armas sendo desviadas. Agora, eu acho que nós temos que trabalhar em cima de controles. Nós temos que, aí eu tenho que concordar, se a indústria que fornece uma arma desvia no caminho ou não tem uma rastreabilidade essa arma, nós temos que fechar essa indústria, fechar.
É uma indústria que vende munição carregada, porque uma grande munição que bandido usa é tudo recarregada. Não é munição nova que é rastreada, vem com data, com código de barra, não. São munições recarregadas. Ele pega aquela cápsula da bala e faz um recarregamento dela e usa essa munição aí também. Então eu acho que nós temos que pegar o problema como um todo. Eu volto a dizer, eu sou favorável a que haja desarmamento, mas eu sou favorável que se respeite a condição do cidadão que quer ter. E nós temos que, então, melhorar os controles. Das indústrias, como o Rangel disse, que se a indústria desvia a arma no caminho, não sei como, mas se ela desvia, eu vejo hoje o controle que tem de armas dentro do próprio Exército, da polícia, porque antigamente nós tínhamos um controle de arma que os estados tinham esse controle. Quando se migrou esse controle para a União, sumiu esse controle. É por isso que 12, 13, 14 milhões de armas perderam o controle, perderam totalmente, não sabe quem que é o dono. É por isso que eu volto a dizer, nós temos que recadastrar. Eu queria até dizer ao doutor Rangel que pudesse incluir no desarmamento, nós pudéssemos fazer uma política também de recadastramento. Você conhecendo a pessoa que tem a arma, você tem condição de mandar uma correspondência, você tem condição de fazer uma campanha, a pessoa tem condição de se ter aí mais cuidado com essas armas. Nós vamos saber se ele está comprando munição ou não todos os anos, porque a munição que é vendida para ele é controlada. Então, tudo isso você consegue controlar. Armas, elas não vão acabar. Se parar de fabricar no Brasil, ela vem de fora. Bandido não tem falta de arma. Esquece. O bandido sempre vai ter uma arma na mão dele. Quanto à cobertura que a imprensa deu, eu acho que a imprensa funciona dessa forma. Ela tem aí a condição... Ela tem a condição... Deputado, eu queria interromper o senhor pelo seguinte, eu lhe fiz uma pergunta sobre a pauta do programa, quer dizer, como é que a imprensa está tratando disso? E eu, daqui a pouco... Vou respondê-la. Daqui a pouco... Sim, mas eu quero... Vou responder a pergunta para o senhor. Então, eu não consigo participar do debate. Não, claro que... Desculpe, Diniz, eu não consigo participar do debate, eu tenho que responder, porque senão eu tenho que escutar tudo que fala, eu não posso, que vivo também dentro desse ambiente, então, por favor, responda a pergunta que eu fiz. Como é que o senhor está vendo... Como é que o senhor está vendo o desempenho da imprensa? Porque no debate sobre o referendo, ela estava evidentemente dividida. Hoje ela está se armando para um consenso de quer dizer, a favor do desarmamento total, com grandes restrições ao comércio de armas, porque ela está lidando com as tragédias. A imprensa é a ponta de lança da sociedade, felizmente. Então, está havendo hoje um consenso. Eu queria que o senhor examinasse dessa sua opinião, a sua avaliação sobre o desempenho da imprensa. Eu acho que o desempenho da imprensa tem sido, como aquele próprio o diretor da Folha disse, em alguns momentos são exagerados, algumas cenas que podem até motivar outros movimentos de outras pessoas que se aventurem a fazer uma tragédia daquela. Mas eu acho que a imprensa está aí, está fazendo a cobertura dela. Quanto à questão do plebiscito, eu sinto a imprensa contra o plebiscito. Eu sinto que a imprensa tem posicionado, inclusive editoriais, aí se posicionando como o deputado Raul Jungmann se posicionou. O que eu acho importante nesse momento é que se tome algumas providências, como, por exemplo, só para você ter uma ideia, Diniz, nós apresentamos um projeto para detector de metais na porta das escolas. E isso não foi feito agora, com o problema de realengo, não. Ela foi feita no mês de fevereiro, quer dizer, estava prevendo que podia acontecer um negócio desse. O custo do plebiscito, por exemplo, dava para se colocar detectores de metais em todas as escolas que tem no Brasil. Marcelo Freixo, vamos pegar agora essa coisa desse equipamento de raio-x proposto para detectar armamentos e metais, não é? O que você acha da eficácia disso? Quer dizer, isso vai conseguir acabar com as tragédias, com os massacres? Não. Com os instintos assassinos, que estão aí, as doenças mentais estão por aí, não é? Claro, esse episódio de realengo ele não pode servir como padrão para qualquer tipo de atitude, porque ele foge completamente, ele é completamente singular, era muito difícil uma ação preventiva nesse episódio, né, por conta de tudo que envolveu ali aquela motivação. Tem uma série de coisas que podem ser feitas, né?
algumas não precisam ser tão mirabolantes assim, né? E aí, esse discurso de dizer que nós temos que enfrentar o todo, muitas vezes é feito para não fazer nada, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Tem medidas concretas que podem ser feitas pelo poder público. Eu discordo, né? E tem algumas inverdades que são construídas nesse debate que são muito perigosas. Um deles é o debate da fronteira, o Rangel já trabalhou, o mito da fronteira, que é claro, os Estados Unidos têm problema de fronteira com o México, o Brasil não vai ter. O problema é que se apega a esse debate da fronteira e cria um processo de inércia, como então não há nada que possa ser feito. Não é verdade dizer que a arma brasileira não é vendida para fora e não volta. Volta, é desconhecimento do fato quando diz isso. O deputado Mabel não está bem informado, né? É verdade que tem inúmeras pesquisas que mostram isso. Muitas armas brasileiras são vendidas para fora e voltam na forma de contrabando. Muitas, isso já foi diagnosticado, já foi detectado, então não está desinformado, né? Agora, além disso, né, você tem outras inverdades sendo construídas. Uma delas é dizer, olha, existem as armas de produção legal e existe o mercado ilegal. Como se você tivesse duas fontes diferentes, como se fossem dois universos que não dialogassem. Isso é mentira. Não é verdade, aí sim é o todo que tem que ser trabalhado. A arma é produzida legalmente. O circuito que faz com que essa arma legal se torne ilegal é o mesmo debate da arma legal, produzida pelas fábricas brasileiras, e também o debate da munição, e o mercado ilegal, que se alimenta da fragilidade do poder público. O recadastramento ele pode ser importante, mas não vai resolver. A Polícia Federal, que tem grande importância nesse trabalho, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nos últimos 10 anos só prendeu um grande traficante, né? A Polícia Federal, na sua delegacia de armas, tem 2 delegados para enfrentar o tráfico de armas num lugar como o Rio de Janeiro. No ano de 2009 inteiro, foram 7 inquéritos apenas para investigar tráfico de armas no Rio de Janeiro. Então tem uma estrutura do poder público para enfrentar o tráfico de armas que é feita para não funcionar. Isso vale para a Polícia Civil, isso vale para o Exército. Não há diálogo entre o poder público. O Exército não dialoga com a Polícia Federal, que não dialoga com a Secretaria de Segurança. Nessas zonas cinzentas, o tráfico de arma agradece. Deputado Sandro Mabel, o senhor quer contestar, quer dizer? Não, eu queria dizer que eu não estou desinformado. Eu acho que o deputado Marcelo dizer que não volta nenhuma arma não é verdade. Acontece que existem as armas, a maioria das armas internacionais aí, produzidas em outros países, elas não tem esse registro. As armas brasileiras, eu sou um defensor de indústria, viu? Eu defendo indústria de arma, de alimentos, química, de produção de equipamentos. Eu sou defensor de indústrias, qualquer uma que seja. O que acontece aí é que eu volto a dizer, o Brasil tem o controle hoje dos mais modernos de numeração de arma, de rastreabilidade e tudo mais. Eu gostaria, inclusive, de ver, eu vejo que o deputado Marcelo é interessado nisso, eu gostaria de poder ter oportunidade de visitar ele, visitar as pessoas que fazem esse controle e ter acesso a esse controle para você ver como é controlado. O problema todo que existe, Marcelo, é que independente as armas que vão na mão dos bandidos, que, por exemplo, esse Wellington, ele não é só um desequilibrado, ele é uma pessoa que praticou um ato como um bandido, que entra num banco e atira em todo mundo. Quer dizer, isso não vai faltar arma para esse tipo de gente, porque ele está determinado a fazer aquele tipo de trabalho, de comprar uma arma e fazer. Pode ser em qualquer lugar, com maior controle, ou se não existisse, ele arrumaria uma para comprar, porque sempre vai existir armas para todos os lugares. O que eu volto a dizer é que precisa ser controlada essas armas e não simplesmente achar que desarmando vai resolver o problema. Desarma um, volta 10 armas de outros lugares. Nós temos que fazer agora um intervalo e voltamos daqui a pouquinho, temos mais um bloco. Até já.